Boa noite, meus irmãos. Vamos dar início à nossa reunião de fluidoterapia da noite de hoje, onde todos juntos vamos mentalizar a casa de Miguel, buscando assim entrar em sintonia com os trabalhadores espirituais da nossa casa, da nossa reunião, para que todos juntos possamos vibrar por esses irmãos que se encontram enfermos do corpo e enfermos da alma, e assim buscar uma melhora para todos nós. Que Jesus nos ampare hoje e sempre. Boa noite a todos. Do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, a lição 40. Ante o objetivo. Para ver se de algum modo posso chegar à ressurreição. Paulo, sua Epístola aos Filipenses, capítulo 3, versículo 11. Alcançaremos o alvo que mantemos em mira. O avarento sonha com tesouros amoedados e chega ao cofre forte. O malfeitor comumente ocupa largo tempo planificando a ação perturbadora e comete o delito. O político hábil anseia por autoridade e atinge alto posto no domínio terrestre. A mulher desprevenida, que concentra as ideias no desperdício das emoções, penetra o campo das aventuras inquietantes. E cada meta a que nos propomos tem o preço respectivo. O usuário, para amealhar o dinheiro, quase sempre perde a paz. O delinquente, para efetuar a falta de lineia, avilta o nome. O oportunista, para conseguir o lugar de mando, muitas vezes desfigura o caráter. A mulher desajuizada, para alcançar fantasiosos prazeres, abdica habitualmente o direito de ser feliz. Sem impostos tão pesados são exigidos na terra aos que perseguem resultados puramente inferiores, que tributos pagará o espírito que se candidata à glória na vida eterna? O Mestre na cruz é a resposta para todos os que procuram a sublimidade da ressurreição. Contemplando esse alvo, sobre Paulo buscá-lo, através das incompreensões, açoites, aflições e pedradas, servindo constantemente em nome do Senhor. Se desejas, por tua vez, chegar ao mesmo destino, centraliza as aspirações no objetivo santificante e segue com valoroso esforço na conquista do eterno prêmio. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus, graças à espiritualidade de luz da nossa casa, Centro Espírita Miguel, a Catuíte, as irmãs Margaridas e todos os irmãos trabalhadores abnegados na espiritualidade. Nesse instante, elevando os nossos pensamentos a Jesus, conversando com Ele. Mestre amigo, te agradecemos a oportunidade de estarmos iniciando mais uma reunião de fluidoterapia nesta noite. Mais uma oportunidade de estarmos conectados com a nossa casa, o Centro Espírita Miguel. Mais uma oportunidade de estarmos diante dos estudos do Evangelho, segundo o Espiritismo, onde o nosso aprendizado é constante.
E assim, mestre amigo, vibrando, colaborando com a espiritualidade colaborando conosco, para que possamos amparar todos aqueles irmãos que neste momento estão sofrendo. Para aqueles irmãos que nesse instante estão enfrentando problemas de saúde. Que nossas vibrações possam chegar a todos aqueles nomes que estão anotados em nossas listas de trabalho e também neste momento em nossas mentes. Que todos sejam envolvidos na tua luz curadora e possam se recuperar. Te pedimos, mestre amigo, que leve nosso agradecimento até Deus, nosso Pai Maior, por tudo que recebemos sempre dele, por todas as oportunidades que nos são sempre proporcionadas. E assim, mestre amigo, sob as tuas vibrações de luz, estamos dando por iniciada a nossa reunião de fluidoterapia desta noite. Graças a Deus, graças a ti, Jesus. Boa noite, meus irmãos que trabalham e acompanham a nossa reunião da assistência aos enfermos. Uma satisfação estar novamente com vocês para juntos a gente estudar o Evangelho de Jesus, sempre no intuito de continuamente buscar e compreender esse guia de que a gente tanto precisa. Nós estamos no último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata da coletânea de preces espíritas, na sua primeira parte das preces gerais. E encabeçando esse capítulo, nós temos a análise da oração dominical, também conhecida como Pai Nosso, que nas palavras do Kardec, é o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade e de simplicidade. Mas também, gente, apesar dessa sua brevidade, escapa aí a maioria das pessoas o sentido profundo, que encerram as suas poucas palavras. E daí a iniciativa dos espíritos responsáveis pela terceira revelação terem desdobrado para a gente, para o nosso entendimento, em toda a grandeza do seu conteúdo. Na semana passada já foi explicada pelo Edivaldo a história dessa oração e comentado também o prefácio do Kardec, bem como o desenvolvimento das 3 primeiras sentenças da oração de Jesus que aqui aparecem. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo e aprofundamento das outras 4 sentenças do Pai Nosso à luz da doutrina espírita. Vamos iniciar analisando o célebre Dai-nos o pão nosso de cada dia. No desdobramento dessa breve rogativa, que foi realizado por Kardec com a mentoria dos espíritos, a gente identifica 4 aspectos que passaremos a comentar. Um é a dimensão do pão como alimento material e espiritual. Vamos ver a questão como esta passagem se adequa à lei do trabalho. Vamos falar sobre o necessário e o supérfluo e a resignação. Vamos então ao primeiro aspecto. O significado literal da frase, dá-nos o pão de cada dia, é de rogar o alimento que nos sustente a vida. Mas antes, nessa oração de Jesus, nós verificamos a dimensão maior do reino de Deus em que nós estamos mergulhados, o que indica indiretamente a nossa condição de seres imortais, conforme a gente já viu atestado, comprovado pelo Espiritismo. E isso, gente, implica numa necessidade bem maior do que a simples sustentação do corpo biológico que nos serve de veículo apenas por um tempo transitório. Por isso, o ensino dos Espíritos nos traz a seguinte interpretação do Pai Nosso. Dá-nos o alimento indispensável à sustentação das forças do corpo, mas dá-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. Então, além do alimento do alimento material que nós jogamos à nossa mesa todos os dias, nessa rogativa do Pão Nosso, a gente também está pedindo que Deus nos conceda o sustento espiritual, como, por exemplo, as vibrações salutares que resultem da nossa fé sincera, a fim de que a gente assim garanta o nosso equilíbrio psíquico e emocional, o nosso pão espiritual.
outro aspecto que às vezes escapa ao entendimento é que o pão nosso, né, embora rogado, ele vai ser fruto do nosso trabalho. Aí é que entra a lei do trabalho dentro dessa narrativa. Conforme o outro desdobramento enunciado por Kardec, né, nesse ponto que estamos estudando, diz ele o seguinte, como se fosse a prece ao Pai. Fizeste do trabalho para o homem uma obrigação, a fim de que exercitasse a inteligência na procura dos meios de prover às suas necessidades e ao seu bem-estar. Uns mediante o labor manual, outros pelo labor intelectual. Sem o trabalho, ele se conservaria estacionário, ele o homem, e não poderia aspirar à felicidade dos espíritos superiores. Nós vemos aqui, então, o respeito à lei universal do trabalho, que se aplica até mesmo aos animais, gente, que também têm que se esforçar para conseguir o alimento. Mas no caso do homem, isso não é só para a sua sobrevivência, mas sobretudo para o seu progresso. Então a gente deduz que, em última análise, o que estamos pedindo ao Pai são os meios de conseguir o pão nosso, através do trabalho. E como se consegue isso? Né? Com a saúde, sabedoria e tantas outras ferramentas, né, e oportunidades que o Pai nos concede. E já que a gente mencionou no aspecto anterior, né, no número 1 ali, o conceito do alimento ampliado na rogativa de Jesus, vale lembrar que o esforço do trabalho ele será requerido não apenas para conquistar o alimento material, mas também o alimento espiritual, para o desenvolvimento das potencialidades que nós temos, né, inseridas em nós mesmos como espíritos imortais. E como é que seria esse trabalho? No caso do trabalho para conquistar o alimento espiritual, nós temos que usar a vontade de progredir, a coragem para enfrentar as dificuldades naturais do viver em um mundo imperfeito como o nosso, e o esforço que façamos para domar as nossas más inclinações. Vamos então ao terceiro aspecto que está contido nesta sentença da oração, que é o da medida entre o necessário e o supérfluo. Vejamos nesse aspecto a tradução dos Espíritos. Dizem: dá-nos, Senhor, pois, o pão de cada dia, isto é, os meios de adquirirmos pelo trabalho as coisas necessárias à vida, porquanto ninguém tem o direito de reclamar o supérfluo. E ainda outra passagem. Quantos e quantos sucumbem por culpa própria, pela sua incúria, pela sua imprevidência, ou pela sua ambição, e por não terem querido contentar-se com o que lhes havia concedido. Então, a gente nota que, ao rogar o sagrado pão que nos sustenta física e espiritualmente, nós devemos ter a noção do que nos é necessário. A natureza, nesse sentido, é sábia, e nós também precisamos ser. Se desejamos o supérfluo, por conta de nossa condição ainda inferior, que pelo menos não malbaratemos a oração de Jesus rogando o supérfluo, principalmente num mundo onde ainda existe tanta carência. E ainda vale lembrar que a busca irracional do supérfluo, que nós vemos tão comum em nosso mundo, ela frequentemente prejudica o nosso equilíbrio psíquico. E, obviamente, o que é ruim para nós, que vai nos desequilibrar, o Pai certamente não vai atender. Consideremos, finalmente, nessa sentença, o quarto aspecto relativo à resignação nos momentos em que nos faltar o pão, seja alimento material ou espiritual. E, nesse aspecto, vemos a seguinte tradução no Evangelho segundo o Espiritismo. Se está nos teus desígnios experimentar-nos pelas mais duras provações, malgrado aos nossos esforços, aceitamo-las como justa expiação das faltas que tenhamos cometido nessa existência, ou noutra anterior, porquanto, Pai, és justo.
Aí nós vemos a confiança no Pai de infinita justiça e a aceitação racional da lei de causa e efeito. Depois, obviamente, de termos envidado todos os esforços, todo o trabalho para obter aquele necessário, como nós observamos no aspecto anterior. E ainda existe uma outra derivação que também extraímos lá do ponto estudado, que diz o seguinte: preserva-nos, ó meu Deus, de invejar os que possuem o que não temos, nem mesmo os que dispõem do supérfluo, ao passo que a nós nos falta o necessário. A prosperidade material do mal é efêmera, experimentará terríveis reveses, ao passo que eterno será o júbilo daquele que sofre resignado. Aqui nós vemos aquele que é privado do pão nosso rogar ao Pai não apenas forças para suportar a privação do necessário, mas também sabedoria para ele não se contaminar com o veneno da inveja que poderia advir da comparação com outro que dispõe do necessário que lhe falta, ou ainda dos que exibem o supérfluo. A razão que ele deve usar, gente, a nossa doutrina é racional, esse que está privado do pão nosso, é que tanto a privação dele quanto a prosperidade dos outros são efêmeras, e que o sofrimento resignado, não o sofrimento passivo, é conquista imperecível da alma. Bom, esclarecido todo o significado da quarta sentença da oração, vamos à quinta sentença. Perdoa as nossas ofensas como perdoamos aos que nos ofenderam. Na tradução espírita dessa sentença, nós encontramos 3 aspectos levantados por Kardec. A questão da infração à lei universal e os aspectos do ressentimento e das ofensas. O primeiro aspecto dessa importante sentença na prece de Jesus nos remete ao reconhecimento do erro diante do Pai de que nós violamos uma lei universal e, por isso, passamos a ser carentes do perdão de Deus e até mesmo de nossos semelhantes. Nesse sentido, o Kardec traduziu assim como é que deveria ser a nossa rogativa. Cada uma das nossas infrações às tuas leis, Senhor, é uma ofensa que te fazemos e uma dívida que contraímos, que cedo ou tarde teremos de saldar. Rogamos-te que nos perdoas pela tua infinita misericórdia, sob a promessa de empregarmos esforços para não contrair outras. Então, meus irmãos, motivados pela misericórdia divina, a gente busca o perdão do Pai. Mas o perdão divino, ele não abona a falta. Se infinitamente bom é o Pai, também é infinitamente justo. Nós precisamos compreender que sempre que infringimos o código divino que está lá dentro de nós implantado, nós cometemos uma falta e adquirimos uma dívida, que é, obviamente, proporcional à nossa maturidade, ou seja, ao entendimento da falta cometida, mas que será cobrada mais cedo ou mais tarde. E isso não é para nos entristecer. Se o perdão do Pai nos dá a bênção da reparação, nos resta nos fortalecer para os testemunhos do inevitável resgate que teremos no futuro. O segundo aspecto refere-se ao ressentimento e à sua relação com a lei da caridade. Se no aspecto anterior nós ressaltamos o perdão que carecemos por conta de nossas infelizes escolhas, precisamos, até mesmo por uma questão de reciprocidade, apurar a nossa capacidade de perdoar os outros, como nos ensina a oração de Jesus. Vamos ver o que diz a tradução espírita nesse particular. Tu nos impuseste por lei expressa a caridade. Mas a caridade não consiste apenas em assistirmos os nossos semelhantes em suas necessidades. Também consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Com que direito reclamaríamos a tua indulgência se dela não usássemos para com aqueles que nos han dado motivo de queixa?
E ainda outra, concede-nos, ó meu Deus, forças para apagar de nossa alma todo ressentimento, todo ódio e todo rancor. Portanto, meus irmãos, ao pedir-se perdão a Deus pelas faltas cometidas, rogando a oportunidade de reparação delas, precisamos também pedir forças para eliminar do nosso íntimo todo ressentimento, todo ódio, toda mágoa, todo rancor ou desejo de vingança, para que nós possamos ir ao encontro da lei de caridade. Finalmente, para a gente capturar todo o significado dessa sentença, é preciso entender a causa das ofensas que nos afligem e como lidar com elas. Nesse aspecto, o conhecimento espírita pode nos ajudar e muito. Vamos ver o que Kardec anotou a respeito. Constituem parte das nossas provas terrenas as perseguições que os maus nos infligem. Devemos então recebê-las sem nos queixarmos, como todas as outras provas, e não maldizer dos que por suas maldades nos rasgam o caminho da felicidade eterna, visto que nos disseste por intermédio de Jesus: bem-aventurados os que sofrem pela justiça. Bendigamos, portanto, a mão que nos fere e humilha, uma vez que as mortificações do corpo nos fortificam a alma, e que seremos exalçados por efeito da nossa humildade. Aqui, gente, o Espiritismo está nos ensinando que o mal que muitas vezes julgamos não merecer, provavelmente é consequência dos atos que fizemos aos outros, seja nessa vida ou na outra passada. Nos ensina a compreender que Deus não permitiria esse sofrimento se o homem que a sofre não tivesse feito outro sofrer também. Sofrer pela justiça é crescer em espírito, é amadurecer, é desenvolver a nobreza de sentimentos, nos fortalecendo para voos mais altos. Quem assim entende, gente, percebe que na frase de Jesus está o compromisso de quem a profere, de perdoar a todos que lhe devem, a todos que o ofendem, causando-lhe males. Compreendido o significado completo da quinta sentença, vamos à sexta sentença da oração do Pai Nosso. Não nos deixeis entregue à tentação, mas livra-nos do mal. O desenvolvimento espírita dessa parte da prece também nos enseja diferentes aspectos. Nesse caso, nós identificamos os seguintes: a influência espiritual e o que ela tem a ver com nossas imperfeições, o papel dos bons espíritos para conosco e a questão do mal e do bem. Quando falamos em tentação, logo nos vem à mente a influência espiritual perversa. Mas o que significa rogarmos para não cairmos em tentação? Na ilusão do prazer imediato ou no agir sem reflexão, dando vazão aos instintos inferiores? Vejamos o que nos diz a versão espírita desenvolvida nesse sentido. Dá-nos, Senhor, a força de resistir às sugestões dos espíritos maus que tentem desviar-nos da senda do bem, inspirando-nos maus pensamentos. Mas somos espíritos imperfeitos, encarnados na terra para expiar as nossas faltas e melhorar-nos. Em nós mesmos está a causa primária do mal, e os maus espíritos mais não fazem do que aproveitar os nossos pendores viciosos, em que nos entretêm para nos tentarem. Aqui entendemos então que, na verdade, a tentação existe dentro de nós, nos hábitos viciosos que alimentamos durante muitas e muitas existências. O que vem de fora são os estímulos a esse mal que já temos e que está dentro de nós. E este, sim, deve ser eliminado, com o desenvolvimento do potencial nobre e sublime, que já dissemos, está implantado dentro de nós por Deus. É a nossa essência espiritual, que precisamos fazer despertar. Felizmente, apesar dessa influência espiritual, nós temos para contrabalançar esses estímulos negativos, a influência espiritual positiva. E isso nos remete ao segundo aspecto dessa sentença. Trata-se da atuação dos espíritos bem a nosso favor,
E sobre este aspecto, vejamos os dois trechos do desenvolvimento espírita a respeito. Primeiro, inspira-nos pelos nossos anjos guardiães e pelos bons espíritos a vontade de nos corrigirmos de todas as imperfeições, a fim de obstarmos aos espíritos maus o acesso à nossa alma. Ó meu Deus, pedimos a tua assistência e a dos bons espíritos, a fim de resistirmos à tentação. Então aí percebemos na súplica dessa breve frase da oração que ao pedirmos forças de resistir às sugestões do mal, vinda de espíritos encarnados ou desencarnados que buscam desviar-nos da senda do bem e aos quais ainda nos ligamos pelas nossas afinidades espirituais, na verdade nós estamos atraindo, através de uma mudança de frequência vibratória, o concurso dos bons espíritos, sintonizando com eles, a começar pelo nosso próprio anjo guardião, que vai nos inspirar o bem, fazendo aquela contrapartida. Cabendo, no entanto, gente, ainda dentro da lei do livre-arbítrio, nós acatarmos ou não essa sugestão. E vamos ao terceiro e não menos importante aspecto dessa sentença. O mal e o bem. Essa luta que travamos entre o mal que ainda há em nós e o bem que precisamos desenvolver é precisamente o aspecto desdobrado por Kardec nessa sentença próxima, quando diz: o mal não é obra tua, Senhor, porquanto o manancial de todo o bem, nada de mal pode gerar. Somos nós mesmos que criamos o mal, infringindo as tuas leis e fazendo mau uso da liberdade que nos outorgaste. E ainda, o mal não constitui para ninguém uma necessidade fatal, e só parece irresistível aos que nele se comprazem. Desde que temos vontade para o fazer, também podemos ter de praticar o bem. Então essas duas assertivas, tão lógicas, elas dispensam maiores explicações. O importante é que quando nós rogarmos ao Pai para nos livrar do mal, precisamos ter noção perfeita do que é o mal. Nesse sentido, nós não temos aqui tempo suficiente, vale o estudo da dicotomia entre o bem e o mal que nós encontramos lá no Livro dos Espíritos, a partir da pergunta 629 em diante. Caminhamos então para a sétima e última sentença da oração dominical. Assim seja. A mais curta, mas nem por isso a que guarda menos significância. Vejamos o desdobramento espírita a respeito. Que em todas as coisas que nos escapam à compreensão, se faça a tua santa vontade, não a nossa, pois somente queres o nosso bem, e melhor do que nós, sabe o que nos convém. E numa outra, dirigimos-te esta prece, ó Deus, por nós mesmos, e também por todas as almas sofredoras, encarnadas e desencarnadas, amigos e inimigos. Para todos, suplicamos a tua misericórdia e a tua bênção. Ao proferir, então, meus irmãos, o assim seja, nós estamos solicitando que nossos pedidos sejam atendidos conforme as leis de Deus, que expressam a sua vontade, a vontade de um ser superior, a inteligência suprema, o nosso Criador. Dessa forma, nós estamos demonstrando nossa submissão a elas, mesmo quando não as compreendemos bem, porque sabemos que Deus é a sabedoria e o amor perfeitos. E Ele nos dá exatamente aquilo que precisamos, porque sabe o que é melhor para cada um de nós. Então, isso está dentro do assim seja. Assim como também nos ensina o desenvolvimento espírita, que ao proferirmos essa frase, alimentemos o desejo sincero de que não apenas nós, mas também todos os outros irmãos que, como nós, carecem da misericórdia divina, e que assim também sejam atendidos. Então, meus irmãos, chegamos ao fim da nossa exposição. Estamos muito felizes de ter compartilhado com vocês esse estudo e espero que cada um de nós possa ter compreendido
os elementos indispensáveis da nossa conversa com o nosso Pai Criador, que estão incluídos nessa síntese maravilhosa que Jesus nos concedeu. Então, não precisamos citar exatamente as mesmas palavras, mas é importante que esses elementos sejam apreciados, estejam em nossa consciência quando estivermos conversando com o nosso Pai, em nossas orações diárias, em nossas orações que precisamos fazer na necessidade ou na gratidão. Que a paz de Jesus esteja com vocês, que assim seja. Vamos agora nos encaminhar para a prece final, onde todos juntos buscamos Jesus em nossos pensamentos, para aproveitar melhor essas vibrações de saúde, de equilíbrio, de harmonia para o nosso corpo físico e espiritual. Que Jesus ampare a todos nós, hoje e sempre. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Jesus, mestre amigo, nossa reunião de fluidoterapia desta noite vai terminando e mais uma vez estamos elevando os nossos pensamentos a Ti em agradecimento pela oportunidade de estudo e de trabalho, por esse Evangelho bendito que nos foi ofertado nesta noite. Evangelho este, bússola renovadora de nossos pensamentos e de atitudes. Assim, mestre, assimilando os estudos, vamos renovando a nossa conduta no cotidiano, melhorando a nossa vida e melhorando a vida do próximo, ajudando, colaborando para que boas vibrações continuem se instalando no nosso planeta Terra. Te agradecemos também por tudo que recebemos e nem percebemos. Te pedimos que leve também esse nosso agradecimento até Deus, nosso Pai Maior, por tudo que Ele nos oferece sempre. E assim, mestre querido, sabendo que a espiritualidade pôde acolher a todos aqueles irmãos necessitados, a todos aqueles irmãos que sofrem nesse instante, que recebam o bálsamo dessas boas vibrações e tenham a melhora. Obrigado por tudo e que as tuas vibrações de luz e de paz estejam presentes conosco hoje e sempre, como sempre sabemos que estão. Sempre digo que nós é que precisamos evitar esforços para estarmos vibrando na tua faixa. Que assim seja, graças a Deus.